Você não está aqui por acaso. Há momentos em que a realidade parece se inclinar para que certos encontros aconteçam, e este é um deles. Antes que você perceba, algo invisível já começou a se mover ao seu redor, como se forças que você ainda não compreende estivessem empurrando você para dentro de um território onde a lógica hesita, onde a percepção se expande e onde cada detalhe pede para ser examinado com novos olhos. Eu o conduzo porque sei que para atravessar esta abertura, você precisará de firmeza, discernimento e silêncio interno. E também porque presinto que este é o seu momento de ver aquilo que quase ninguém vê. Os sinais antes do acontecimento, as vibrações que antecedem o impacto, o pensamento que chega antes da palavra. Você já ouviu falar de previsões dos Simpsons e provavelmente já riu de algumas delas. Mas existe uma camada mais profunda, quase nunca mencionada, onde as coincidências se tornam raras demais, onde as imagens ganham precisão desconfortável e onde a linha entre criação artística e antecipação se torna fina demais para ser ignorada. Quando comecei a observar esses episódios por outro ângulo, percebi algo que a maioria das pessoas não nota. Não era o humor, não eram as piadas, não era a trama, era uma espécie de pulsação. Uma vibração que parecia carregada de algo mais denso, algo que não se explica com a lógica comum, como se a animação, em alguns momentos específicos, deixasse escapar fragmentos de um conhecimento que não pertence à superfície do tempo. Antes que você avance, pergunte a si mesmo: por que um desenho animado aparentemente inocente falaria de eventos ligados a cidades que, naquela época, nem sequer ocupavam espaço relevante no cenário internacional? Por que inserir datas exatas, detalhes tão específicos, contextos tão improváveis? E por que essas informações emergem todas conectadas a um único mês, um único ponto no calendário, como se janeiro de 2026 fosse uma espécie de nexo, um portal através do qual múltiplas tensões se encontrariam? Você acredita em coincidências absolutas ou reconhece que, às vezes, a sincronicidade fala mais alto do que a ordem aparente das coisas? Enquanto muitos veem apenas ficção, eu observo padrões, e padrões nunca são inocentes. Cada episódio parece ter sido construído com a leveza do humor, mas ao mesmo tempo carrega em seus instantes silenciosos sinais que ressoam com a energia de acontecimentos que ainda não se desdobraram. Essa duplicidade sempre chamou minha atenção. De um lado, a narrativa divertida, do outro, a sensação de que algo muito maior se revela discretamente, quase como se estivesse escondido à vista de todos. Há quem diga que tudo não passa de especulação. Eu, no entanto, aprendi a ouvir aquilo que vibra por trás da superfície. Ao observar os episódios que mencionam o Brasil, senti uma espécie de deslocamento, como se estivesse testemunhando fragmentos de um futuro ainda em gestação. Não porque eu buscasse previsões, mas porque algumas imagens carregavam uma precisão desconfortável, quase premeditada. Quando o mapa apareceu pela primeira vez e certas cidades foram marcadas com símbolos, tonalidades ou frases aparentemente aleatórias, algo em mim reconheceu aquilo que a maioria ignorou. Era como se cada uma daquelas cidades representasse um ponto sensível no organismo espiritual do país, uma zona de tensão acumulada que em algum momento precisaria se manifestar. E aqui surge a pergunta que talvez você ainda não tenha coragem de formular. Se essas previsões forem mais do que coincidências, o que isso diz sobre nós, sobre o tempo em que vivemos, sobre a forma como a realidade se organiza antes de se revelar? Por que certas informações parecem atravessar barreiras temporais e encontrar refúgio em obras de ficção? A resposta não é simples, mas também não está fora do seu alcance. Realidade e imaginação nunca foram opostos absolutos. Elas se entrelaçam, se comunicam, se respondem. O que você chama de futuro não é um bloco sólido, mas uma superfície maleável que por vezes deixa escapar contornos antecipados. Eu acompanho porque, para compreender o que está prestes a ser revelado, você precisa de um olhar que não se limite às aparências. Cada cidade mencionada nos episódios não é apenas um local no mapa. É um sinal, um símbolo, um ponto de energia, uma convergência de fatores históricos, sociais, emocionais e espirituais.
E quando todos esses pontos se alinham no mesmo mês, no mesmo ano, na mesma narrativa, não estamos mais falando de um desenho animado, estamos falando de uma convocação, de um aviso, de um despertar que agora se aproxima de você. E talvez você já esteja sentindo um leve desconforto, uma curiosidade que se mistura com inquietação. Isso é natural, você está diante da primeira abertura. Atravessar esta porta exigirá atenção e disposição para encarar o que vem a seguir. Porque as revelações que avançam a partir deste ponto não se limitam à ficção, nem podem ser explicadas apenas pela razão. Elas tocam em áreas profundas da experiência humana, nas tensões ocultas de um país inteiro, nos arquétipos que moldam o destino coletivo. Por isso, antes de você seguir adiante, eu lhe peço apenas uma coisa: mantenha o olhar desperto. Não permita que a familiaridade da animação diminua a gravidade do que será revelado. Escute tudo com atenção. Observe os detalhes, questione cada coincidência, sinta as vibrações sutis que percorrem a narrativa. Porque agora você entrou na linha de fronteira entre o visível e o não dito. E a partir deste momento, nada do que você verá será apenas entretenimento. O caminho se abre diante de você e o primeiro passo já foi dado. O próximo levará você diretamente à primeira cidade marcada, ao primeiro sinal, à primeira ruptura que os episódios anunciaram com surpreendente clareza. O que virá a seguir não será simplesmente uma análise, será um mergulho, e não há retorno após o mergulho inicial. Prepare-se, a segunda parte aguarda, e nela o mapa finalmente começa a se revelar. A segunda etapa dessa jornada se revela como um espelho colocado diante de cada gesto simples do dia a dia, onde aquilo que parecia comum começa a ganhar uma densidade inesperada. Ao observar a forma como as pessoas se movem pelas ruas, carregando compromissos, preocupações e metas invisíveis, percebo como cada uma delas expressa, sem saber, a mesma inquietação profunda que atravessa você neste momento. É como se todos caminhassem sobre uma mesma luz silenciosa, guiados por perguntas que nunca dizem em voz alta, mas que vibram dentro do peito com intensidade crescente. Talvez você mesmo tenha sentido isso recentemente, um incômodo leve, quase imperceptível, que aparece no intervalo entre um pensamento e outro, como uma batida que não se encaixa no ritmo habitual da vida. Esse incômodo, tão sutil que às vezes parece imaginação, na verdade é um sinal. Ele se manifesta quando algo dentro de você percebe que a narrativa aparente já não basta, que existe uma camada mais funda chamando por atenção. Muitos tentam sufocar esse chamado, ocupando-se demais, enchendo a agenda, acelerando a mente, como se a pressa pudesse esconder a verdade. Mas a verdade não desaparece, ela apenas espera, e enquanto espera, começa a aparecer em pequenas situações do cotidiano. Um detalhe que antes passava despercebido, um olhar de alguém que desperta uma sensação estranha, uma coincidência que se repete com precisão desconfortável. Talvez você já tenha vivido isso, aquele momento em que pensa em alguém e segundos depois essa pessoa envia uma mensagem, ou quando está prestes a desistir de algo e uma frase aparentemente aleatória surge diante de você, como se tivesse sido colocada ali por uma inteligência silenciosa que observa seus passos com atenção. A maioria ignora esses sinais, tratando-os como curiosidades sem importância, mas quando acumulados, revelam uma espécie de padrão inexplicável, como se a realidade estivesse tentando se comunicar através de brechas discretas. Esse padrão não existe para todos, apenas para aqueles que começam a ver, e quando começam a ver, não conseguem mais voltar a fechar completamente os olhos. É justamente neste ponto que muitas vidas mudam sem que a pessoa perceba de imediato. Um deslocamento quase imperceptível na percepção, uma mudança suave no modo como se interpreta cada experiência. Você mesmo pode sentir isso agora, como se algo estivesse se rearranjando por dentro, sem ruídos, sem alardes, apenas com uma precisão inevitável. Esse tipo de mudança não vem de escolhas racionais, mas de um impulso mais profundo que parece surgir de uma fonte antiga e silenciosa que sempre esteve presente. Cada passo que você dá nessa direção aproxima você de algo que, mesmo sem nome, já possui forma dentro de você. Mas é aqui que surge a primeira grande tensão dessa jornada, a resistência. Ela aparece de modos inesperados, às vezes é cansaço,
Às vezes é dúvida, às vezes é aquela sensação de não merecer descobrir algo maior. Em outros momentos assume a forma de distrações irresistíveis, como se algo tentasse puxar você de volta para o comum. Essa resistência não é um obstáculo externo, mas uma reação natural do seu próprio sistema, acostumado a repetir padrões antigos. A resistência teme aquilo que ainda não compreende. A resistência teme a possibilidade de mudança real. E, ao mesmo tempo, reconhece que a mudança se aproxima. É nesse cenário que surgem as viradas inesperadas, aquelas que parecem coincidências demais para serem ignoradas. Um encontro breve com alguém que diz exatamente o que você precisava ouvir, mesmo sem conhecer sua história. Uma percepção súbita que surge no meio de uma conversa trivial. Um silêncio que, em vez de vazio, parece carregado de significado. Esses momentos se tornam portais discretos,